Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que tratava do conceito de variável aleatória. Nós vamos mostrar uma aplicação desta variável aleatória e depois estudar o valor esperado ou média quando nós estamos diante de uma variável aleatória. Então, nós vimos no vídeo anterior que variável aleatória é quando nós associamos um número, uma quantidade, a um elemento do espaço amostral. E esse espaço amostral está diante de um evento aleatório. Então, quando nós jogamos uma moeda 3 vezes, estudamos a probabilidade de sair duas caras, estamos diante de uma variável aleatória. Se nós jogamos um dado, por exemplo, 6 vezes, e queremos saber qual a probabilidade de sair o número 5 às 6 vezes, estamos diante de uma probabilidade, diante de uma variável aleatória. Ou se jogamos um dado 6 vezes, estamos a probabilidade de sair o número 1 2 vezes. Então, nós estamos associando uma quantidade a um elemento do espaço amostral. E depois, estamos associando uma quantidade. E depois, a esta quantidade, nós associamos uma probabilidade. Então, vamos ao primeiro exemplo. Um empresário pretende estabelecer uma firma para a montagem de um produto composto de um disco e um retângulo. As partes são adquiridas em fábricas diferentes, ou seja, o disco vem da fábrica A e o retângulo vem da fábrica B. O produto acabado deve ter o comprimento definido pelo retângulo e a largura definida pelo disco, dentro de certos limites. E isso só poderá ser verificado após a montagem. Então, nós temos aqui a seguinte imagem. Então, esta é a imagem da figura pronta, composta por um retângulo e um disco. E agora, temos as medidas. Então, o comprimento é definido pelo retângulo e a largura definida pelo disco. Veja que se as peças chegarem nas medidas corretas, a peça final vai ser aprovada. Mas, se esse retângulo tiver um pouco maior, ele vai ficar fora das medidas. Então, ele vai precisar ser recuperado, ou seja, nós vamos precisar cortar um pedaço desse retângulo e essa recuperação tem um custo. Entretanto, se a peça chegar menor do que as medidas especificadas, não tem o que fazer, não tem como recuperar a peça. Portanto, a peça vai ser descartada. Estamos diante de três situações: a peça ser totalmente aprovada, a peça ser recuperada quando um dos dois componentes estiverem acima das medidas, ou a peça ser descartada. Para estudar a viabilidade do seu empreendimento, o empresário quer ter uma ideia da distribuição dos lucros. Essa é a palavra-chave: distribuição dos lucros por peça. Sabe-se que cada componente pode ser classificado como bom, que veio dentro das especificações, das medidas, longo, veio acima, e curto, veio abaixo, conforme sua medida esteja dentro da especificação, maior ou menor que a especificada, respectivamente. Além disso, foram obtidos dos fabricantes o preço de cada componente, ou seja, a peça retangular custa R$ 5,00 e a peça com formato de um disco também custa R$ 5,00. E as probabilidades de cada componente estão na tabela abaixo. Então veja bem, a fábrica A produz retângulos, as peças que têm formato retangular. Então 80% das peças produzidas, elas são boas. 10% são longas, acima das especificações, e 10% são curtas. Já na fábrica B, que produz disco, 70% das peças são boas, 20% longas e 10% curtas. Portanto, a probabilidade de encontrarmos uma peça boa na fábrica A é de 80%. E um disco bom na fábrica B é de 70%. Então, quando eu olho aqui as porcentagens, é o mesmo que olhar as probabilidades. Bom, o primeiro passo do nosso estudo é obter o espaço amostral.
ou seja, todas as possibilidades que as peças podem se organizar para formar a peça final. Então, lembrando que o disco pode ser bom, longo ou curto, e o retângulo, bom, longo ou curto. Portanto, quantas possibilidades diferentes nós vamos ter? Para o disco temos 3 possibilidades, bom, longo ou curto. O retângulo também 3. Então, o total de possibilidades, 9. Não haverá mais que 9 possibilidades nesse caso. Então, nosso espaço amostral vai ser disco bom, retângulo bom. Ou o disco é bom, o retângulo é longo. Ou o disco é bom, o retângulo é curto. E assim sucessivamente até a última situação aqui, que o disco é curto e o retângulo é curto. O nosso espaço amostral é um conjunto formado por 9 elementos. Cada elemento é um par. O segundo passo é estudar as probabilidades de ocorrência de cada par do espaço amostral. Qual a probabilidade, por exemplo, de sair uma peça, um disco bom e um retângulo bom? Ou qual a probabilidade de sair um disco curto e um retângulo curto? Então, todas as probabilidades. Para isso, a gente usa o diagrama de árvore, mais uma vez, como fizemos no vídeo anterior. Então, vejamos que a fábrica A produz retângulos. Temos aqui a fábrica A. Quais são as probabilidades? 80%. Ou 0,80, a probabilidade de produzir um retângulo bom. 10%, ou 0,10, a probabilidade de ser curto. E 0,10, a probabilidade de ser longo. Se a peça escolhida da fábrica A, portanto, o retângulo, for bom, quais as probabilidades de encontrar um retângulo bom, longo e curto? Estão aqui. Então, as probabilidades de encontrar um retângulo bom na fábrica B, um disco bom na fábrica B é 0,70, o longo 0,20 e o curto 0,10. Mas o que eu quero saber é qual a probabilidade de cada par, ou seja, bom, 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 longo, bom, curto, curto, bom e etc. Para isso, vejamos a seguinte situação. Bom da fábrica A. Então, um retângulo bom. Tenho 0,8. Agora, um disco bom. 0,70. Então, são eventos independentes. O fato do disco ser bom não interfere no retângulo ser bom ou não ser bom. Como são eventos independentes, nesse caso, para obter a probabilidade de ter um retângulo bom e um disco bom, eu vou fazer a multiplicação entre a probabilidade do retângulo bom vezes a probabilidade do disco bom, que é 0,80, vezes 0,70, que eu tenho 0,56. O mesmo raciocínio eu posso fazer para todos os pares. Bom, longo. Então, vou fazer 0,80 vezes 0,20, que dá 0,16. Bom, curto. 0,80 vezes 0,10, 0,08. Se eu quero curto, bom. Então, 0,10 vezes 0,70, que é 0,07. Dessa forma, nós conseguimos obter a probabilidade para cada elemento do nosso espaço amostral, através de um diagrama de árvore. Então, aqui nós temos todos os elementos do espaço amostral. E aqui nós temos todas as probabilidades obtidas através do produto da probabilidade de cada peça. Uma é da fábrica A, outra é da fábrica B. Feito isto, resta-nos saber a distribuição dos lucros. Porque o que o empresário quer saber é como que vai ser o lucro dele de acordo com a peça, mas também de acordo com a probabilidade. Bom, o terceiro passo é obter o lucro em cada situação do espaço amostral. O preço a ser pago por cada componente é 5, já sabemos.
Agora, se o produto final apresentar algum componente com característica, por exemplo, curto, ele será irrecuperável e o conjunto será vendido como sucata a R$ 5,00. Mas, se o produto apresentar alguma característica longa, ou seja, uma das duas peças for longa, ela pode ser recuperada, mas essa recuperação tem um custo, também que é de R$ 5,00. É o custo de recuperação da peça. E as peças são vendidas por R$ 25,00. Então vejamos qual será o lucro em cada situação. A variável aleatória é lucro por conjunto montado, por par de peças, que é uma peça é formada por um par de outras duas peças. Bom, se a peça, o disco for bom, o retângulo for bom e o disco for bom, qual a situação? Então nós temos um custo de 2 vezes 5, que é o quanto que ele paga por cada peça. Então o custo é de R$10. A venda é de R$25. Portanto, o lucro é de 25 menos 10, R$15. Agora, se a peça original for, por exemplo, o retângulo for bom e o disco for longo, então ele vai pagar 2 vezes 5 das peças, mais um custo de R$5 de recuperação aqui dessa peça longa, que ela precisa ser recuperada para atingir as medidas. Portanto, o custo ficou de R$15. A venda é de 25, o lucro 25 menos 15, que é igual a 10. E se for o retângulo for bom e o disco for curto, então temos o custo de 2 vezes 5, porque ele comprou a peça. Não haverá recuperação, porque quando uma das peças é curta, não tem como recuperar. Nesse caso, o conjunto será vendido como sucata, ao preço de R$5. Portanto, tem um custo de 10, uma venda de 5 e o lucro é 5 menos 10, que é um prejuízo de R$5. Depois, outra situação pode ser o retângulo longo e o disco curto. Então, o custo é de R$10, não tem recuperação porque tem um elemento curto, a venda é de 5, o lucro é 5 menos 10, que dá menos 5. E assim nós podemos fazer com cada par dos 9 elementos do nosso espaço amostral. Chegamos à seguinte distribuição de probabilidade em relação a cada par do meu distribuição de probabilidade e lucro em relação a cada elemento do meu espaço amostral. Portanto, se a peça for composta por elementos bom, bom, o lucro é de 15, bom longo 10, bom curto prejuízo de 5 e assim sucessivamente até a última situação aqui, que é curto, curto, que é um prejuízo de 5. O próximo passo agora é nós sintetizarmos essa tabela, porque lucro, por exemplo, 10 apareceu 2 vezes, então podemos juntar essas duas numa situação só. Prejuízo de 5 apareceu 1, 2, 3, apareceu 5 vezes, podemos juntar isso numa situação só. Então, nós temos aqui a nossa variável aleatória, que é lucro obtido com a venda. Quais são os lucros possíveis? Lucro de 15, ou 10, ou 5, ou um lucro negativo, que é um prejuízo. Quais são as probabilidades para se obter cada valor dessa variável aleatória x, que é o lucro? Vejamos na tabela acima. Lucro 15. Temos apenas uma situação. A peça é boa, boa. Portanto, probabilidade 0,56. Lucro 10. Temos duas situações. Bom, longo, longo, bom. Então, eu tenho que somar a probabilidade de bom, longo, mais a probabilidade de longo, bom, e chego ao valor de 0,23. Lucro 5. Temos apenas uma situação. Probabilidade 0,02. E, finalmente, o prejuízo de menos 5, que tenho várias situações. Somando todas essas probabilidades, nós chegamos ao valor de 0,19. Total 1 ou 100%. Se nós somarmos aqui, não vai dar 100%, não vai dar 1.
porque tem questões de arredondamento aqui. Mas se usarmos todas as casas decimais, com certeza sempre vai dar 1. Bom, essa é a nossa distribuição da variável aleatória lucro. Como é que o lucro se distribui de acordo com as probabilidades. Portanto, o que significa 15,056, que é a probabilidade de ter um lucro de 15 é de 0,56. A probabilidade de ter um lucro de 10 é de 0,23. De forma bem simples, podemos pensar na seguinte situação. Se tivéssemos 100 peças, espera-se que 56 delas eu tenho um lucro de 15, dessas 100, 23 têm um lucro de 10, 2 têm um lucro de 5 e 19 dessas peças eu tenho um lucro negativo de menos 5, ou seja, eu tenho um prejuízo. O que interessa para o empresário é, ele não consegue estar só na situação de ter lucro 15, porque em algum momento ele tem prejuízo, outro momento é o lucro de 10, outro momento é o lucro de 5. Ele quer saber qual é o lucro final dele, ou seja, quanto espera-se de lucro numa situação dessa que tem uma variável aleatória. Tem uma aleatoriedade envolvida na situação. Ele não vai ganhar sempre 15, mas também ele não vai sempre ter prejuízo. Qual é o valor esperado? O valor esperado, nesse caso, corresponde à média. Qual a média de ganho? Se ora ele ganha 15, ora ele ganha 10, ora ele ganha 5, ora ele tem prejuízo. Mas as probabilidades de ele ganhar 15, 10, 5 e perder 5 não são as mesmas. Então eu preciso aqui ponderar o ganho com as probabilidades. Ou seja, eu tenho que calcular uma média que vai ser muito parecido com a média ponderada. Então, vamos estudar o valor médio de uma variável aleatória, ou o valor esperado. Antes de estudarmos o valor médio no caso do empresário, vamos numa situação mais simples. Suponhamos que em uma empresa, 80% dos empregados recebem R$ 1.200 e 20% R$ 4.800. Qual será o salário médio pago pela empresa? Então, primeira situação bem simples é supormos que essa empresa tenha 100 empregados. Então, se ela tem 100 empregados, 80% dá 80, 20% dá 20. Eu quero calcular a média, eu tenho que somar o salário de todos os empregados. Portanto, eu tenho que 80 pessoas ganhando 1.200, 80 vezes 1.200. Mais 20 pessoas ganhando 4.800, 20 vezes 4.800. Tudo dividido por 100, porque é o total de pessoas da fábrica. Isso corresponde a 192 mil dividido por 100, que dá uma média de 1.920. Isso nada mais é do que uma média ponderada. Então eu multipliquei 80, que é a quantidade de pessoas, vezes o salário delas, 20, vezes a quantidade de 20 pessoas, vezes o salário delas, dividir pelo total de pessoas. Agora, se eu observar esta fração, eu tenho aqui 80 dividido por 100. O que é isso? 80%, que é o mesmo que 0,80. Se eu olhar esse número aqui, eu tenho 20 dividido por 100. O que é isso? 20%, que é o que corresponde a 0,2. Então, quando eu estou calculando esta média ponderada, no fundo eu estou calculando eu tenho esta situação aqui embaixo. Então, fazer esta média ponderada acima corresponde a fazer este cálculo. Então, ó, 80 vezes 120 dividido por 100 é o mesmo que 80 dividido por 100 vezes 1.200. Eu falei 120, não, é 1.200. Então, 80 dividido por 100 vezes 1.200 é o mesmo que 0,8 vezes 1.200. E aqui 0,2 vezes 4.900. Olha que dá o mesmo resultado. 960 mais 960, que dá 1.920. Qual a diferença da situação de baixo e a situação de cima? A situação de baixo, eu só faço uma operação de multiplicação e já chego no resultado. A operação de cima, eu tenho que fazer uma multiplicação e depois aqui fazer uma divisão. Mas quando eu multiplico por 0,80, por que eu não divido?
porque a divisão já está subentendida aqui. Porque o que é multiplicar por 0,8? É o mesmo que multiplicar por 80 e dividir por 100. Então, esta divisão aqui, por 100, multiplicar por 80 dividido por 100, já está toda condensada nessa expressão 0,8 vezes 1.200. Portanto, para eu calcular esta média, eu posso pensar que existem 100 empregados, mas eu não precisaria disso. Eu poderia simplesmente multiplicar na fórmula decimal a porcentagem, 80%, 0,8 vezes a quantidade, mais 0,2 vezes a quantidade, e o resultado já tenho a média de salário dessa empresa. Então, se eu pensar em probabilidade, eu tenho aqui que a probabilidade de encontrar nessa empresa uma pessoa que ganha 1.200 é de 0,8. E a probabilidade de encontrar uma pessoa com 4.800 é de 0,2. E como que eu calculo o valor esperado? Ou seja, o salário médio dessa empresa. Basta multiplicar o salário pela probabilidade mais salário pela probabilidade. Então, eu tenho 0,8 vezes 1.200 e eu chego ao resultado que já calculamos anteriormente. Portanto, se a minha variável, se o meu x, que é a variável aleatória, for x1, x2, x3, até o xn, e a probabilidade P1, que é a probabilidade do x1, P2, que é a probabilidade do x2, e até Pn, que é a probabilidade do xn, eu quero calcular a média ou quero calcular o valor esperado, o que eu devo fazer? x1, o valor vezes a probabilidade, mais o outro valor vezes a probabilidade, o outro valor vezes a probabilidade, e somar tudo. Essa soma me dá a média ou o valor esperado. De forma resumida, eu tenho somatório dos produtos x pela probabilidade p. Somo tudo isso, o que eu tenho é a média. Voltemos ao problema do lucro do empresário. Ele tinha uma variável aleatória, que é lucro 15, lucro 10, lucro 5, prejuízo de 5, com essas probabilidades. Eu quero calcular o valor esperado, ou seja, quanto que espera-se que ele ganhe de lucro por peça. Uma peça, algumas ele vai ganhar 15, outras ele vai ganhar 10, outras ele vai ganhar 5, outras ele vai perder 5. No final da história, em média, quanto ele ganha? Ou seja, por peça, quanto que ele vai ganhar? Basta calcular a esperança, ou o valor esperado, que é a probabilidade vezes o lucro. Então, vou ter 15 vezes 0,56, 10 vezes 0,23, 5 vezes 0,02, mais menos 5 vezes 0,19. Fazendo essa conta, eu chego ao valor esperado de R$ 9,85 por peça. Então, esse vídeo tem como objetivo nos mostrar como é que a gente calcula valor esperado ou média com uma variável aleatória.